Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. Você está com expectativa de Deus falar com você? Amém? Porque é assim, Deus vai falar de acordo com a tua expectativa. Se você está nutrindo essa expectativa, Deus vai falar com você. A palavra é sempre a resposta do culto que nós prestamos a Deus. Quanto melhor nós prestarmos, mais fácil o Senhor fala conosco e também mais facilidade de ouvir e entender a voz de Deus. Gênesis capítulo 26, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 25, para que a gente possa compreender um pouco. Eu gostaria que, se possível em casa, você lesse todo o capítulo 26, vai até o versículo 35. Aqui nós vamos ler apenas até o 25, diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tomarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim ficou Isaque em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém?
Essa história é uma história bastante impactante. Já há alguns dias eu tenho meditado sobre esse livro, já faz umas 3 semanas. Eu vou resumir essa mensagem, porque eu tirei dela pelo menos 3 temas diferentes, ou 3 ministrações diferentes para poder ministrar, para falar. Eu vou resumir uma mensagem. Eu coloquei como tema dela é limpando as fontes do passado, só como sugestão. A história de Gênesis capítulo 26 narra um pouquinho da trajetória de Isaac, o rei de Abraão, de Isaac, o filho de Abraão, o homem que havia colocado Isaac sobre o altar quando Deus pediu que ele fosse provada a sua fé. O Abraão, aquele homem que saiu da região de Ur dos Caldeus como um homem sob uma direção de Deus, quando Deus prometeu que ele saindo dali iria abençoar, multiplicar, fazer dele uma grande nação. Esse homem que saiu de Ur dos Caldeus sem nada praticamente, cresceu, prosperou, foi abençoado. Por causa da sua fidelidade, Deus o abençoou de uma maneira extraordinária e fenomenal. Se tornou um homem poderoso sobre a terra. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, pai da fé. O homem que foi capaz de colocar o filho sobre o altar, quando Deus pediu para ele, e não negou, mas provou que ele era um homem fiel a Deus. Esse homem ficou velho, e agora aqui no capítulo 26, esse homem morreu, e deixou toda a herança para o seu filho Isaac. E a herança não era pouca, era muita. A Bíblia diz que Abraão, mas Isaac era um homem próspero e riquíssimo. Aqui nós temos 2 coisas distintas, para que você entenda que riqueza é uma coisa e prosperidade é outra. Você pode ser próspero sem ser rico, você pode ser rico sem ser próspero. Quando fala de riqueza, fala de acúmulo de bens, não apenas de gado, ovelhas e tudo mais, que ele tinha territórios e terras e tantas coisas, mas também fala de uma prosperidade já é mais do que riqueza. Você pode ser muito próspero sem ter dinheiro, sem ter riqueza. Você pode ser próspero na saúde, em sua casa, em sua família. A prosperidade vai muito além apenas do que obter riqueza. E Isaac era um homem muito próspero e muito rico. Adquiriu muitas coisas, a herança do seu pai ficou para ele. A história começa a discorrer no capítulo 26, fazendo um breve relato da história de Isaac. Se o pai dele os autores da Bíblia usaram várias páginas da Bíblia para descrever a história do pai, a história de Isaac vai ser um pouquinho mais resumida. Porém o capítulo 26, ele nos deixa muito impactado por algumas atitudes que Isaac teve, e que nós podemos tirar para nós um grande aprendizado para a nossa vida. A região, começa o capítulo 26 dizendo que a região onde Isaac estava morando naquele período, onde ele havia herdado, tido como herança do pai, era uma região muito boa, porém a região começou a passar algumas dificuldades. Era muito natural no tempo antigo as pessoas levantarem acampamento de um lugar e ir para o outro em busca de algo. E aqui no capítulo 26, Isaac está sendo forçado a sair da região onde ele mora por causa de um detalhe importante, que era a seca. Foi um ano, talvez um período, a Bíblia diz que um período prolongado de seca. E quando dava períodos prolongados de seca, principalmente pessoas como Isaac eram obrigadas a pegar tudo que tinha, levantar acampamento e ir em busca de um outro lugar, principalmente para que o gado sobrevivesse, as ovelhas, os bois, os carneiros e tudo aquilo que ele tivesse. Forçado pela circunstância do momento aqui, o Isaac pegou tudo aquilo que tinha, levantou o acampamento e foi em busca de uma região melhor, para que ele pudesse viver, ter os cultivos de lavoura, alimento para os seus rebanhos, seus empregados, sua família, e não era geralmente uma família pequena. Então ele decide sair daquele lugar e ir para uma outra região. Antes que ele faça isso e se mude para algum lugar, Deus vem e se apresenta para ele e fala para ele: olha, Isaac, vai para uma região tal, porém não desça para o Egito, porque eu não quero você no Egito. Eu prometo que eu vou sustentar você. Algumas traduções, como a Bíblia diz, usa a palavra abençoar você onde você for. Outras traduções dizem que eu vou sustentar você nesse período, por enquanto,
Nesse momento, Deus fala para ele: permaneça nessa região, nesse momento. Veja, Deus está estabelecendo uma coisa importante, está falando assim: olha, o tempo que você vai sair daqui e ir para a região de Gerar, não vai ser um tempo permanente, ele é um temporário, é algo temporário apenas, não é um tempo muito prolongado. Por enquanto, devido às circunstâncias, você levanta acampamento e fica nessa região, e eu vou te sustentar, eu vou abençoar você, eu vou abençoar a tua vida, só não desça para o Egito. E por causa das circunstâncias, era normal as pessoas, mesmo sendo chamado povo de Deus, ir para o Egito. E era uma tendência de Isaac ir. O Egito era bom, lá ele teria tudo aquilo que ele precisava para suprir as necessidades dele e da família, e os bens que ele tinha, como o gado. Porém, era um lugar que Deus não queria que ele fosse. E aqui nós aprendemos uma coisa importante. Diz para quem está perto de você: obedeça a direção de Deus para a tua vida. Tem coisas que muitas vezes Deus fala para nós, que parecem ser absurdas no momento, porém Deus sabe de todas as coisas. Aqui nós aprendemos um princípio muito importante também. Tem pessoas que acreditam que para terem o que querem, para conseguirem aquilo que elas precisam ir para lugares que Deus não aprova. Então elas pensam na igreja de crente, na igreja evangélica, na igreja cristã, na igreja protestante, ou com a Bíblia debaixo do braço, ou com oração, coisa assim. Não é um ambiente que eu escolhi para mim viver, não é um ambiente que eu quero viver para mim. Ou seja, as pessoas acreditam que para elas prosperarem, crescerem e se darem bem, tem que ser longe de um ambiente onde emana algo que se fala sobre a Bíblia, algo sobre Deus. Então elas acreditam que indo para o Egito, já que o Egito é uma figura do mundo para nós, e que indo para o mundo, lá elas vão ter tudo aquilo que elas querem. Eu amei a observação que Deus fez para Isaac. Fala: Isaac, fica em Gerar nesse momento, mas não vai para o Egito. Deus sabia que no Egito ele iria ter tudo, mas não iria ser bom para ele. Deus sabia que no Egito ele iria conseguir todas as coisas, mas não era o lugar que Deus tinha preparado para o seu filho. E o Egito e o mundo não é o lugar para você. Tem pessoas que pensam que dando uma escapada, fazendo algumas coisas diferentes, fazendo algumas coisas erradas, elas vão prosperar e crescer. E aqui Deus vai mostrar para Isaac e para nós todos, que aqueles que permanecem sob a direção de Deus, são muito mais abençoados. E Deus fala isso para Isaac. Isaac vai morar na região de Gerar, é uma região próxima, mais distante. Eu vou fazer uma observação aqui para que você entenda. Quando eu morava no Paraguai, isso não aconteceu no Brasil, mas no Paraguai, e provavelmente o Manuel deve conhecer um pouquinho disso também, na região norte do Brasil é assim. Quando eu morava no Paraguai, existia uma coisa que era muito mais importante do que todas as demais coisas, e eu mesmo fiz muito isso na vida, embora que eu não tinha o hábito de descer, porque eu tinha fobia de lugares assim. Eu não gosto de lugares apertados, eu não gosto desses ambientes. Mas quando a gente se mudava para uma determinada região, pegava tudo o que tinha e ia, antes de qualquer coisa acontecer, a gente precisava de uma coisa, que era a água. Se você não tinha um riacho, chamava-se uma sanga, uma água, qualquer coisa, um rio, um lago, para você poder tirar a água dali. Então a primeira coisa que você fazia, muitas vezes antes de chegar no lugar, era cavar um poço. Os antigos, Manuel deve conhecer a região lá do Nordeste, os antigos têm uma técnica para poder encontrar água debaixo do solo. É questionável por algumas pessoas, no entanto, eu vi centenas e centenas de pessoas fazerem e dar certo. Elas cortavam uma forquilha, estilo um bodoque, um estilingue, uma funda. Já viu isso? Eles pegavam por aquelas duas pernas, segurava para cima, e eles iam procurando água. Quando ele virava, automaticamente virava, eles entendiam que ali era um lugar que tinha água, então eles começavam a furar um poço. Não era furado como é a tecnologia hoje, era cavado à mão, uma pá, uma enxada de cabo curto, fazia-se geralmente começava-se mais ou menos uma circunferência de 1,20 m e começava a cavar. Geralmente fazia-se degraus em torno de 30, 40, 50 centímetros. O marido da minha mãe ainda faz até hoje. Ele viveu a vida inteira cavando poço. Então começava a se cavar um poço. Às vezes dava-se água com 20 metros, 30 metros, 25, 18, dependendo do lugar. Dependendo das vezes, cavava-se um poço de 25 metros, e quando chegava lá embaixo, encontrava-se laje.
e perdia todo o trabalho de muitos dias. Então funcionava assim, um cara ia cavando, e ia descendo. É claro que o trabalho era manual e difícil, então tinha-se poucos progressos por dia, porque era muito complicado. Geralmente uma ou duas pessoas ficavam em cima com uma manivela, jogava-se um balde, uma corda, ele ia enchendo de terra e a gente ia tirando. E eu fiz isso muitas e muitas vezes na vida. Às vezes, quem estava cavando lá embaixo pegava, chamava-se um veio de gás. E quando achava-se um veio de gás, logo ele gritava para cima, e geralmente era muito alto, difícil de ouvir. As pessoas cortavam muitos galhos verdes e jogavam dentro do poço para amenizar o gás, para que ele pudesse ter tempo de sair dali com vida. Era uma situação muito delicada, muito difícil e muito sofrida. Nós fizemos isso muitas e muitas vezes na vida. Às vezes cavava-se aquele poço, ele dava água. Quando você encontrava um veio de água lá embaixo, ele dava água, aos poucos ia dando água. E aquela era a maneira de você sobreviver em lugares escassos. Períodos de seca prolongada, muito sol, o poço ia secando. Às vezes a veia ou o veio, chamava-se, era pouco, ele secava. E quando secava a água, você era obrigado a sair imediatamente daquele lugar, porque senão você morria, passava dificuldade. Lá no Nordeste ainda tem hoje, graças a Deus, a tecnologia hoje, se furam poços artesianos com funduras de 100, 200, 500 metros de profundidade. Mas nós fizemos isso muitas vezes. Então Isaac levantou o acampamento da região onde ele estava e foi para a região de Gerar por dois motivos. Era um lugar que remetia lembranças do pai e era um lugar onde o pai havia deixado herança para ele. Naquele lugar haviam poços de águas. E o poço de água, ou quem tivesse um poço de água, era considerado uma pessoa muito rica, muito próspera. Por quê? Você ter o gado, ter os animais, ter propriedade, ter agricultura, ter família, ter empregado e não ter água, era a mesma coisa que nada. Então o bem mais valioso, e naquele tempo ele era mais valioso do que o próprio ouro e a prata, principalmente do que o ouro. Então a pessoa que tinha um poço de água era considerada uma pessoa muito rica. Isaac sabia que a região de Gerar era um lugar onde seu pai já havia passado, no passado, e aberto muitos poços com outros empregados dele. Então ele vai para aquela região. Quando ele chega em Gerar, ele começa a abrir os poços de novo. Por quê? Porque os filisteus já tinham uma crise com Abraão no passado. E o rei Abimeleque e os filisteus haviam fechado os poços que Abraão havia aberto naquele lugar. E não era um poço, eram vários poços. Aquele mesmo poço de João capítulo 4, quando a mulher samaritana fala que os antigos haviam construído, era um dos poços que haviam sido construídos no passado. Quando Isaac chega ali, ele começa a limpar os poços, abrir novamente. Então o que o povo antigo fazia? E hoje ainda acontece muito acidente no interior. Quando tem um poço aberto, para que não haja acidente, as pessoas fecham aquele poço. Como Isaac sabia, Isaac e os seus empregados começam a reabrir esses poços, na esperança de ter água novamente, para tudo aquilo que eles precisavam. E ele encontra água naquele lugar. E por causa de uma dificuldade com o rei Abimeleque, que já havia tido problemas com seu pai no passado, ele prospera muito naquela região e cresce ainda mais. Ele já era rico, mas ele prosperou e enriqueceu ainda mais em Gerar. O rei Abimeleque, por causa de um problema, chegam para Isaac e falam: olha, você prosperou demais aqui, você cresceu aqui, demais aqui, enriqueceu muito. Nós queremos que você vá embora dessa região, que você saia daqui e vá para outro lugar. No versículo 16 ele diz assim: Abimeleque disse a Isaac: sai da nossa terra, pois você já é muito poderoso, você já cresceu demais, você não pode ficar aqui. E Isaac, por causa dessa crise com o rei Abimeleque e com os filisteus que estavam habitando aquela região também, ele decide sair dali, vamos dizer assim, meio que mandado embora, atropelado, meio que obrigado a sair dali. É provável que em Gerar, Isaac teria escolhido provavelmente um lugar para morar nas alturas, porque era um lugar estratégico, de livramento para ele e a sua família, um lugar de cuidado que ele tinha para que não houvesse invasão, não houvesse perigo. E Isaac sai daquele lugar. Aqui nós temos uma observação importante, desde que Isaac chega em Gerar. Aqui para frente Deus não fala mais com ele. A última instrução que Deus deu para ele foi antes dele sair da região dele, dizendo para onde ele iria. E Deus não fala mais com ele.
Isaac sai daquele lugar, levanta acampamento com tudo que tem e vai em busca de uma nova região onde ele pudesse se estabelecer. Os filisteus tapam os poços em Gerar, forçando ele a sair dali, obrigando ele a ir embora rápido daquela região, para que ele não começasse a ter problemas. E Isaac sai dali e vai para uma outra região, chamada o Vale de Gerar. O Vale de Gerar já é um nome sugestivo. O vale está remetendo ao momento difícil da vida de Isaac. Se sair da região dele e ir para Gerar já era um lugar difícil, agora Isaac estava sendo forçado a descer o Vale de Gerar, mostrando um momento difícil que ele estava vivendo na vida, dizendo: olha, o tempo é seco, é escasso, é inóspito, é complicado. O momento que eu estou vivendo não está sendo fácil. Você já viveu isso? Às vezes o momento que você está vivendo é tão difícil, que ao invés de você ter expectativa de subir, você tem que descer ainda mais. Descer o nível, ir para lugares que você não quer. Isaac aconteceu isso. Ele já estava em Gerar. Ele foi mandado embora de Gerar, das terras que pertenciam a ele. Eram heranças do pai dele. Mas para não ter crise, não ter briga, ele decidiu descer. Mais um nível na vida. E esse é um segredo de um homem e de uma mulher de Deus. Saber descer quando é necessário. Você sabe descer? Você sabe descer o nível financeiro? Você sabe descer quando é preciso? Sabe retroceder quando necessário? Ou no momento de dificuldade você é aquelas pessoas explosivas que tomam uma atitude, uma ação inesperada, que se nega a descer? Subir na vida é fácil, o difícil é descer. E com Isaac nós aprendemos um princípio de humildade e de centralidade. Ele esteve disposto a descer da mesma maneira que ele estava subindo. E muitas vezes em nossa vida Deus vai fazer com que a gente desça. Para que a gente possa subir, nós temos que descer. Para que você possa ter vitórias, você tem que ter derrotas. Para que você possa ter vitórias, você tem que ter lutas. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, eu quero ter vitória na vida. Eu falo: então se prepara para as lutas, para vencer as lutas. Vencendo as lutas você tem vitória, porque ninguém tem vitória sem passar pelas guerras, ninguém tem vitória sem sofrer arranhões, ninguém passa por vitória sem ter problemas e dificuldades. Tem dias que as crises vêm nos visitar, e a crise veio visitar a casa do Isaac, o filho de Deus, o descendente da promessa, um homem cheio de Deus. As crises vieram visitá-lo também, assim como as crises vão visitar a tua casa, e você precisa estar preparado para o dia que elas vierem, e você precisa aprender um princípio de humildade, para estar preparado para descer de nível. Às vezes tem pessoas que muitas vezes falam comigo e elas não estão preparadas para descer, viveram no nível top da vida, mas agora elas precisaram descer um pouco, mas elas não sabem descer e elas querem viver no nível top da vida. Você precisa aprender a descer, para que no momento certo, Deus possa te elevar de novo, te colocar no lugar de altura, porque se você não descer, Deus vai te ensinar muitos princípios, enquanto você quer se manter no topo. Eu acho impressionante porque o Isaac não questionou, não se opôs, não brigou, ele apenas pegou tudo que era seu, a sua família, e desceu para o vale de Gerar. E o vale nos remete a problemas, dias difíceis, dias complicados, aqueles anos que não são fáceis. Quando você está com um problema financeiro, quando você está com um problema de saúde, quando você aprende que você tem que descer. E descer não é fácil. A gente aprende a subir, mas o descer é difícil. Quando você come uma picanha, você não quer comer fígado de boi. E quem não come fígado de boi é porque não desceu ainda. E um dia vai descer para experimentar como é lá embaixo, para que Deus possa te colocar para cima novamente um dia. E o Isaac desceu. E é interessante que quando ele desceu para o vale de Gerar, antes que ele chegasse lá para começar a abrir os poços, os filisteus chegaram antes que ele. Já foram na frente, se adiantaram, chegaram naquele lugar e tornaram a fechar os poços que haviam lá no vale de Gerar. Já estava difícil as coisas.
Agora o Isaac tem mais um problema, os filisteus não o deixam em paz, e só não matam ele porque o rei Abimeleque fez uma promessa de que ninguém colocaria a mão nele, na sua família, na sua esposa. Então eles não podem matar, mas eles estão fazendo de tudo para tirar Isaac daquele lugar, para que ele não prosperasse, para que ele não crescesse, para que ele não fosse bem. E esse é o propósito de Satanás na tua vida. O propósito do diabo é fazer isso, é secar as tuas fontes, é secar aquilo que dá lucro, aquilo que te sustenta, te põe de pé, para fazer você descer e descer e descer, e mesmo quando você estiver lá embaixo, ele ainda vai te incomodar, para que você não sobreviva no vale. E os filisteus estavam fazendo isso, atrapalhando, incomodando, para que Isaac não prosperasse e não crescesse no vale. Mas o Isaac foi teimoso, e decidiu reabrir um dos poços que ele havia fechado. Assim como eu falei que se fazia antigamente, um poço, às vezes lá 20, 30 metros, dependendo do poço, 15 metros, imagina você, um prédio de 10, 20 andares, 15 andares, para dentro da terra, uma circunferência. Hoje as pessoas fazem poços e vão revestindo de concreto e de tijolo. Naquele tempo não tinha isso, no meu tempo não tinha isso, era apenas aberto. E o cara que furava um poço, ele tinha que ter uma boa direção, porque senão ele ia começando a ficar torto lá embaixo, e daí ia ficando perigoso, como muitas vezes desmoronava, e acontecia uma tragédia. Isaac foi para lá, tornou a reabrir os poços que os filisteus jogaram terra, jogaram cisco, jogaram lama, jogaram sujeira. Diz que eles taparam todos os poços, para que Isaac não pudesse prosperar e crescer naquele lugar. É interessante que a Bíblia diz que Isaac, teimoso, reabriu o poço da mesma maneira. Ele reabriu o poço, reativou o poço, e o poço começou a dar água, e o homem prosperou, e cresceu, e enriqueceu naquele lugar. Por quê? Porque o segredo não está no lugar, o segredo é quem está com você. Deus havia prometido no início do capítulo 26 que estaria com ele, abençoaria ele, sustentaria ele, onde quer que ele fosse. Agora Isaac está lá no vale de Gerar, lá onde ninguém cresce, lá onde ninguém prospera, onde acontecem muitas guerras muitas vezes, no vale, como lá no vale de ossos secos, lembram? Lá no vale acontecia esse tipo de coisa, lá em Ezequiel 47, no vale acontecia guerra, no vale acontecia morte, no vale tinha cadáver, no vale tinha ossos secos, no vale não tinha vida. Era nesse lugar que Isaac estava, e a Bíblia diz que ele prosperava, e era abençoado, e crescia, e enriquecia. Por quê? Porque o segredo não está no lugar, é quem está com você. Se Deus não estiver com você, você não vai se prosperar em lugar nenhum. Tem gente que pensa assim, fala, eu vou me mudar daqui para ali, porque lá eu vou crescer, eu vou prosperar. O segredo não está no lugar, está em quem está com você. O segredo não está no lugar, está naquele que abençoa, que sustenta, que cuida da tua vida. É Deus quem te sustenta. Se Deus te quiser, Ele faz te prosperar no vale. Se Deus quiser, Ele faz te prosperar na pandemia, no meio da guerra, nas dificuldades que for. É Deus o nosso sustento. E Deus havia prometido com Isaac que Ele o abençoaria onde quer que ele fosse. Isaac está no vale, está prosperando. Mas Isaac abriu um poço, os filisteus vieram lá, incomodaram, perturbaram, encheram tanto as paciências, que Isaac batizou aquele poço. O primeiro poço ele deu o nome de Eseque. Ele falou, esse poço é um poço de contenda, discórdia. Eseque significa contenda, intriga, discórdia. E em vez de Isaac reabrir o poço, ele abandonou o poço. O que Isaac estava falando? Eu não quero para mim e para minha família algo que seja motivo de discórdia, de briga, de contenda, de problema na minha casa. Então ele abandonou Eseque e foi reabrir outro poço, e reabriu um outro poço, e o nome do outro poço era Sitna. Ele abre o poço e batiza de Sitna. Por quê? Porque quando ele reabre o poço da água, mais uma vez, os filisteus vêm e começam a incomodar, gera intriga, briga, e ele coloca o nome do poço de Sitna, que significava inimizade. Falou, esse poço é motivo de inimizade, de intriga, de briga. Mais uma vez, eu reabro um poço, e os filisteus vêm aqui para me incomodar e para me perturbar. Então ele abandona aquele poço, e a Bíblia diz que ele se muda mais um pouco dali, reabre um terceiro poço, e dá o nome daquele poço de Reobote, batiza o poço da água, e ele dá o nome de Reobote. Reobote significa prosperidade, amplitude e descanso.
Tudo o que Isaac queria na vida era prosperidade, descanso e uma amplitude para que ele pudesse crescer e se dar bem. Quando ele abre o terceiro poço, a Bíblia diz que os filisteus e Abimeleque decidem não incomodá-lo. E por isso que ele batiza, ele fala, agora infelizmente eu tenho descanso, eu prospero, eu enriqueço. E parece que tudo está bem na vida dele. Agora escuta uma coisa importante. Os filisteus incomodaram tanto Isaac, que fizeram ele ir para Gerar e descer para o vale de Gerar, para um lugar inóspito. Eles perturbaram tanto a vida de Isaac, que a primeira impressão que nós temos é que esses caras eram tão demoníacos, e os filisteus eram mesmo. Incomodavam tanto. Só que quando nós olhamos de um modo diferente para o texto, nós percebemos que os mesmos filisteus que fizeram Isaac descer para o vale, vão ser usados para fazer com que Isaac saia do vale. Porque quando Deus faz o pedido para Isaac no início do texto, dizendo, olha, fique nessa região que eu vou te sustentar e te abençoar, o texto diz que era por um tempo, por um momento, não era para sempre. O versículo 2 diz assim, olha, procure estabelecer na terra que eu indicar. E o 3 diz assim, permaneça nessa terra mais um pouco, eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Deus estava falando, olha, fique na terra de Gerar, para onde quer que você for na terra do vale de Gerar, fique aqui mais um pouco. Deus estava falando, olha, que não é o teu destino, teu destino é outro lugar, você fique aqui momentaneamente nesse lugar, porque você não vai ficar aqui para sempre. Deus estava falando, tem um lugar de promessa, tem um lugar de bênção, um lugar onde eu quero levar você mais tarde. E isso você tem que entender para a tua vida, que o ambiente, o lugar onde você está vivendo nesse momento, pode não ser o lugar que Deus quer para você. Pode ser que você esteja de passagem apenas no lugar onde você está, por mais que você esteja prosperando, crescendo e se dando bem, pode ser um lugar de passagem. O lugar onde Deus quer que você vá, pode ser que seja mais à frente. Os filisteus incomodaram tanto ele, que ele desceu para Gerar. Mas os mesmos filisteus que fizeram Isaac descer para o vale, vão fazer com que ele saia do vale, para que ele vá até o destino da vida dele. Havia um destino, havia um lugar que Isaac sonhava em ir. E você vai notar aqui algumas coisas interessantes no texto. Diz que ele, no versículo aqui que nós vimos que ele abriu o terceiro poço, que era o Reobote, diz que ele batiza aquele poço com o nome de prosperidade, amplitude e descanso. Mas não era tudo isso. Isaac, enfim, encontrou um lugar que ele podia falar, enfim, eu estou descansado, vou prosperar, vou crescer, é um lugar amplo, tenho tudo. Mas havia um detalhe importante, o Isaac ainda está no vale. Não era um vale financeiro, não era um vale de saúde, era um vale pessoal. Haviam duas coisas que ele não havia encontrado no vale. E depois que tudo parece que está bem ali naquele lugar, ele prospera, se dá bem, batiza o poço de Reobote. Versículo 22 diz que Isaac mudou, saiu dali, cavou o poço, ninguém mais discutiu com ele, ele batizou o poço, e ele está em paz e tudo bem. De repente, no versículo 3, ele empina a carroça, ele fala assim, também não quero mais ficar aqui agora. Ele pega tudo que ele tem, a esposa, os filhos, o gado, seus empregados, tudo aquilo que ele tem, e decide levantar acampamento e sair dali de Reobote, e ir para um outro lugar, da região do vale de Gerar, deixar o poço que ele havia aberto, e ir para outro lugar. A minha tradução não diz isso, mas tem uma tradução da Bíblia, diz que todos os lugares que Isaac chegou, como no Gerar, no vale de Gerar, depois ele se mudou um pouquinho mais para o lado do vale de Gerar, mas permaneceu no lugar, ele apenas mudou-se, a Bíblia usa o termo. Mas aqui no versículo 23 em diante, a Bíblia vai usar um outro tom, para se referir a uma atitude que Isaac vai ter. No versículo 23 diz assim, Isaac saiu dali, e decidiu ir para a região de Berseba. Naquela noite, o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, veio falar com ele e disse, não tema, eu estou com você, eu vou te abençoar. Aqui nós temos alguns princípios importantes. Isaac estava vivendo no vale, e o vale para nós é a figura das dificuldades, dos problemas, de um lugar sem Deus, de um lugar onde tudo faz falta, um lugar difícil e complicado. Porém, ele está prosperando no vale de Gerar, rico,
próspero e água. Ele tem tudo isso. E ele decidiu levantar acampamento e ir para uma região chamada Berseba. E Deus não havia mais falado com ele nesse percurso de tempo, mas quando ele decide sair do vale e ir para Berseba, diz que Deus voltou a falar com ele. E falou para ele: olha, eu estou com você, eu vou abençoar você. Não tenha medo de abandonar tudo de bom que você tinha aqui, em ir para onde você está indo. Não tenha medo em largar tudo o que você está largando, porque eu estou com você, eu vou te abençoar, eu vou cuidar da tua vida. Quando ele sai dali, ele decide ir para a região de Berseba, e ele começa a ter algumas atitudes que antes ele não tinha. Havia duas coisas que ele não tinha em Gerar e no vale de Gerar, e que aqui em Berseba, quando ele vai chegar na região de Berseba, ele vai destacar que ele encontrou. Ou seja, lá no vale de Gerar, ele tinha dinheiro, ele cresceu, ele tinha ouro, ele tinha poço, ele prosperou, ele estava rico, ele tinha tudo o que ele tinha, ele estava descansado. Mas ele não tinha duas coisas importantes, que ele julgava que era mais importante para ele. Quando ele chega na região de Berseba, o versículo 24, 25 diz assim, principalmente o 25, Isaac chegou ali e construiu naquele lugar um altar, e invocou o nome do Senhor, e ali ele firmou o acampamento. Essas duas coisas, os versículos anteriores não dizem que ele fez. A primeira coisa que Isaac chegou em Berseba não foi cavar um poço, porque o poço era o símbolo de riqueza, prosperidade, crescimento. A primeira coisa que ele fez não foi estabelecer acampamento, que agora o versículo 25 diz que ele estabeleceu o acampamento, ou seja, ele falou: aqui eu vou morar, eu vou ficar aqui. Não foi isso. Diz que a primeira coisa que ele fez quando chegou em Berseba foi fazer o que ele não tinha feito em nenhum lugar, e que ele não havia encontrado em Gerar e nem no vale de Gerar, que era fazer um altar. Diz que ele firmou um altar, construiu um altar, e a primeira coisa que ele fez foi invocar o nome de Deus, foi falar com Deus. Isaac falou: olha, no vale eu estou prosperando, eu estou enriquecendo e eu tenho descanso, mas eu não tenho altar com Deus. E uma coisa que o nome Berseba significa é lugar de paz. Isaac está falando: lá no vale eu tenho tudo, mas eu não tenho paz e não tenho altar de Deus. Sabe, eu encontro muitas pessoas que são isso. Elas falam: eu tenho tudo, eu tenho riqueza, eu tenho prosperidade e eu tenho descanso, mas não tenho paz e não tenho altar de Deus. Isaac havia trocado as prioridades antes. Ele estava preocupado em abrir poço, ganhar, enriquecer, prosperar, se dar bem. Lá em Gerar e no vale, ele não se preocupou em fazer um altar com Deus. Ele tinha tudo, mas não tinha comunhão com Deus. E é por isso que eu já falei muitas vezes aqui, que tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm na vida é o dinheiro. Elas não têm altar com Deus, e elas não têm paz. Alguns dias atrás, uma pessoa falou: pastor, tem um colchão novo, se você quiser, eu vou passar para você. Um cliente comprou, pagou 7 mil no colchão, porém ele levou para casa, ele dormiu uma noite no colchão, e ele não gostou e veio devolver o colchão, e como era um contrato, não posso pagar, devolver, ficar de volta. Eu falei: então fica com o colchão, pode passar para quem você quiser. Eu falei: olha, eu não tenho nem espaço para esse colchão lá em casa, muito menos nesse valor de colchão, então eu agradeço. Mas eu achei interessante, um colchão de 7 mil não foi capaz de dar descanso para um homem que tem muito dinheiro. Já outras pessoas descansam e têm paz dormindo dentro de uma caixa de papelão. Tem pessoas que têm tudo, riqueza e prosperidade, mas não têm paz e não têm altar de Deus. Tem pessoas na igreja que estão preocupadas com a riqueza e a prosperidade e o descanso, mas não estão preocupadas com o altar de Deus. Elas têm tudo, só não têm comunhão com Deus. Elas acreditam que por prosperar, por terem tudo que têm, um bom salário, um bom dinheiro, elas estão tendo comunhão com Deus, porque elas imaginam que, porque Deus abençoa, é sinônimo de comunhão.
Isaac nos mostra isso, que ele estava prosperando, enriquecendo e tinha descanso, mas Deus deixou de falar com ele, desde quando ele foi para Gerar, e só voltou a falar com ele quando ele decidiu ir para o lugar do destino, da promessa que Deus havia feito ao pai dele, que era a região de Berseba. E quando ele chega então na região de Berseba, ele nem faz nada naquele lugar, Deus se antecipa, e antes mesmo dele fazer qualquer coisa, Deus vem e fala com ele: não tenha medo. Só quando ele já decidiu, ele falou assim: olha, eu estou prosperando, mas eu não estou contente apenas com a prosperidade, o meu objetivo não é apenas ganhar dinheiro, enriquecer e ter tudo, eu preciso de um lugar onde tem um altar com Deus, para que eu fique em paz comigo mesmo. E é isso que muitas pessoas estão vivendo hoje. Elas têm tudo, mas não têm altar com Deus. Elas têm tudo, mas não têm comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Elas têm ouro, prata, riqueza. Elas têm um poço, de onde brota toda a riqueza que elas têm. Mas elas não têm altar, elas não têm vida com Deus. Elas não têm relacionamento com Deus. Isaac nos mostra uma lição, porque ele decidiu abrir mão da riqueza e da prosperidade para ir para um lugar onde ele nem sabia o que ia ter, só para ter comunhão com Deus, altar com Deus. Quando ele chega em Berseba, ele não está preocupado em abrir o poço primeiro, ele está preocupado em fazer um altar. Ele está falando: o que eu mais preciso nesse lugar, que eu não encontrei lá no vale, é um lugar onde eu possa falar com meu Deus. Ele fez o quê? Ele trocou a riqueza e a prosperidade pela presença de Deus, e hoje as pessoas estão fazendo o inverso, estão trocando Deus pela riqueza e a prosperidade e o descanso. Elas estão invertendo a ordem. E por isso, Deus não é mais prioridade na vida de muitas e muitas pessoas. E Isaac nos mostra um princípio importante. Ele está falando para mim: eu ganhei tudo, eu tenho tudo. Mas isso tudo trouxe descanso, mas não trouxe paz. E isso tudo não trouxe um altar com Deus. Então ele está falando: eu estou disposto a abrir mão de tudo, só para ir para um lugar onde eu tenha um altar, um relacionamento, uma comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quando ele toma essa atitude, Deus vem e fala com ele: não tenha medo, porque eu estou com você, eu vou abençoar você, você vai prosperar. Ou seja, você escolheu o altar, você vai ter tudo aquilo que você tinha novamente, mas com o altar em primeiro lugar. A segunda coisa que diz que ele fez foi o estabelecimento de um lugar para ele morar, ou seja, diz que ele firmou as tendas naquele lugar. Versículo 24 diz que, 24 e 25, diz que ali naquele lugar ele firmou acampamento, ou seja, antes ele estava apenas passando, mas no 24, 25 diz que ele decidiu, falou: olha, aqui é o lugar onde eu vou morar e ficar. Até aquele momento não tem poço, não tem água, não tem nada naquele lugar. Ele está preocupado apenas com o altar de Deus e firmar acampamento. Ele não tem garantia de que vai ter água, mas ele já firmou acampamento, ou seja, diz que ele firmou as estacas e que a família dele iria morar ali para sempre. Esse é o significado do texto. Mas ele não tem água, ele não tem poço. Quando ele está fazendo isso no altar de Deus, chega o rei Abimeleque, aquele homem que havia feito um pacto com ele, com o pai dele no passado, de não brigar mais, aquele homem que mandou ele embora de Gerar, chegou ali em Berseba, e falou para Isaac, fala para ele: o que você quer aqui? Você já me incomodou tanto. E ele fala assim: olha, eu vim aqui para dizer que eu estou te observando, e eu vi que onde quer que você vá, Deus está com você, e você tem sido abençoado. Onde quer que você tenha andado, Deus tem abençoado. Eu reconheço que Deus está na tua vida. E Isaac fala para ele: então vamos fazer uma aliança de que nós não vamos mais brigar. Ele fala para Isaac, fala: olha, vamos estabelecer uma aliança, um pacto, que nós não vamos mais ter uma intriga entre nós. Você fica para cá, eu fico para lá, e acabou a intriga. Isaac fala para ele: tá bom, então vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa aqui nesse lugar. E fazem uma festa antes do rei ir embora. Enquanto Isaac está fazendo isso, selando um lugar de paz, selando um ambiente de reconciliação, porque a palavra Seba, que foi o nome do próximo poço desse, ele significa um lugar de aliança, um lugar de promessa, um lugar de perdão, de reconciliação e paz. Quando ele está ali, despedindo Abimeleque daquele banquete, os servos dele chegam para ele e falam: meu senhor, nós encontramos um poço, abrimos um poço, e encontramos um veio de água muito forte. Então naquele momento Isaac batiza novamente aquele poço lá em Berseba e dá o nome de Seba a ele. Berseba, que significa lugar de aliança, lugar de promessa, lugar de perdão, de reconciliação e um lugar
de paz. Enfim, Isaac está falando assim: eu cheguei no lugar onde eu queria, o meu destino, minha vida é em Berseba. E a cidade de Berseba existe até hoje. Lá está um dos maiores centros de pesquisas lá na cidade de Berseba. Até hoje a cidade existe. A cidade de Berseba era um lugar de destino dele. Agora, se ele tivesse se acomodado lá em Gerar, no vale de Gerar, se os filisteus não tivessem ido lá e toda vez dado um chute no bumbum dele, ele tinha se acomodado no vale, se estabelecido, enriquecido, e não tinha ido para um lugar de destino. E sabe por que muitas vezes Deus nos tira de lugares confortáveis, cômodos, maravilhosos? Sabe por que muitas vezes Deus permite que alguém venha aí, jogue a gente para o vale? Para que a gente não fique acomodado. Porque quando a gente se acomoda, a gente não vai para o lugar de destino, a gente não vai para frente, a gente não vai para o lugar onde Deus quer. Quando você está muito acomodado, você está bem demais, fala, eu estou 30 anos, 40 anos, 50 anos nesse lugar, você se acomodou. E muitas vezes Deus permite a gente levar um chacoalhão para sair daquele lugar, porque se os filisteus não tivessem incomodado tanto Isaac, ele tinha ficado em Gerar, ele tinha ficado lá no vale, mas incomodaram tanto ele, que ele, quando estava bom, ele falou, agora eu também não quero mais ficar aqui, eu vou para Berseba, porque era o lugar de sonho dele. Você está onde hoje? Você está em Gerar? Você está no vale de Gerar? Ou você está indo em direção a Berseba? Berseba é o teu destino, Berseba é o lugar de paz, é um lugar de aliança, de cumprimento de promessa, um lugar de perdão, de reconciliação, é um lugar de destino para a tua vida. Se você parou no vale, você não está avançando, você não está indo para o lugar onde Deus quer você, onde Deus sonha com você. Se você está prosperando onde você está e se acomodou com aquilo, talvez você tenha tudo, menos o altar com Deus. Talvez você está tomando como base a vida cristã pelas bênçãos que você tem, porque tem pessoas que falam, pastor, pensa num homem abençoado, sou eu, pensa num cara que tem sido abençoado, e a pergunta é, você tem a bênção e o altar, ou só a bênção? Porque a bênção não é a garantia do altar. O altar é um lugar de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Altar nos remete a um lugar de quebrantamento, de conserto, de comunhão de vida. E às vezes nós estamos tão contentes no lugar de prosperidade, que nós não estamos mais preocupados, perdemos o altar há muito tempo, estamos tomando como base a nossa vida, a riqueza, a prosperidade, a bênção que nós temos tendo em casa. Fala, eu estou sendo abençoado por Deus, mas não tem altar com Deus. Na tua casa não tem altar com Deus. Isaac falou assim, não falou com essas palavras, eu estou conjecturando, porque a região onde ele estava era a região dos filisteus, e os filisteus tinham deuses pagãos, e naquele lugar Isaac não foi capaz de estabelecer um altar com Deus. E tem pessoas que querem estabelecer altar com Deus em lugares pagãos, em lugar onde Deus não se manifesta. Essa semana eu estava fazendo meu devocional na praça, e uma pessoa sentou para conversar comigo naquele lugar. Foi muito bom, porque eu queria fazer o devocional das 9 da manhã ao meio-dia, mas deu quase meio-dia, eu não consegui fazer, porque vieram 3 pessoas diferentes, e ele falou, pastor, eu sou espírita, eu sou do candomblé, mas o teu Deus é o meu Deus, nosso Deus é o mesmo Deus, o que você tem, eu tenho e tal, e justificou muitas coisas. E ele estava passando por muitas lutas, muitos problemas, e muitas dificuldades, e muitas tribulações, e muitos problemas. Era um cara importante, mas está passando por muitos problemas. E eu pensei, ele quer encontrar Deus no lugar onde Deus não está. Ele quer encontrar Deus no vale. Ele quer encontrar Deus em Gerar, e ele precisa ir para Berseba. Ele está enganado. Deus está em Berseba e não onde os filisteus têm seus deuses. E se você quer ter altar com Deus, você tem que abandonar determinadas pessoas na tua vida. Se você quer ter altar com Deus, você tem que sair de determinados lugares. Tem pessoas que acham que vão encontrar Deus na balada, tem pessoas que acham que vão encontrar Deus na macumbaria, tem pessoas que pensam que vão encontrar Deus lá no espiritismo. Essas pessoas estão completamente enganadas. Se você quer encontrar Deus, faça como fez Isaac. Ele saiu do meio dos filisteus e falou, eu posso perder tudo, mas aqui eu não vou encontrar Deus, eu vou encontrar Deus lá em Berseba. É lá o lugar da promessa, é lá o lugar que Deus está, é lá que eu quero fazer o meu altar com Deus. E quem faz altar com Deus em Berseba não pode fazer no vale de Gerar. Não tem como servir a 2 senhores, Jesus falou. Ou você vai agradar um ou desagradar outro. O que eu estou falando é,
que você pode ter tudo na tua vida, mas se você não tiver um altar com Deus, você não tem nada. Você precisa do altar com Deus. Qual é o lugar que você está hoje? Qual é o ambiente que você está? Talvez você fale assim, eu tenho tudo. Pode ser o descanso, mas não tem paz. É o que muitas pessoas falam para mim, falam, pastor, eu tenho tanto, que a minha riqueza só trouxe desgraça na minha vida. A minha riqueza é só desgraça na minha família, filhos e filhas, sempre, constantemente eu estou conversando com pessoas assim, muito bem de vida, muito rico, falando, pastor, a minha família está uma desgraça. Você não sabe o que a riqueza faz. Por quê? Porque tem tudo, só falta o altar. Às vezes eu tenho vontade de falar, irmãos, se você estabelecer um altar na tua casa, a riqueza não vai ser uma desgraça, ela é uma bênção. Tudo que Deus fez é bom, só falta o altar, só falta um lugar de comunhão, de relacionamento e intimidade com Deus, porque quando você tem o altar, você vai ter a riqueza, vai ter também a prosperidade, o descanso e a paz, vai ter paz. E é só quando Isaac chega lá em Berseba, que ele encontra um lugar de paz na vida dele. E talvez hoje você está passando por dificuldade, porque você firmou acampamento onde você não deveria, porque você está morando num lugar onde você não deveria, porque você está se relacionando com pessoas que você não deveria. Talvez hoje a tua vida está com dificuldade porque você não está abrindo mão de determinadas coisas, como Isaac decidiu abrir. Ele falou, se eu quiser ter altar com Deus, eu não posso ficar junto com os deuses dos filisteus, eu não posso ficar no vale de Gerar, porque o lugar do vale é um lugar de morte, e eu preciso ir para Berseba, que é um lugar de altura, é um lugar de montanhas, é um lugar de comunhão, de relacionamento, é um lugar de altar com Deus. E quando você ir para lá, faz a coisa certa. Primeiro, estabeleça um altar, firme acampamento. Em terceiro lugar, se preocupe com o que vai trazer riqueza para a tua vida. Não inverta. Isaac aprendeu o princípio. Em todos os outros lugares anteriores, ele primeiro abriu o poço, ele prosperou, ele cresceu e deixou o altar de fora. Agora, por último, ele entendeu, ele falou, primeiro é o altar, depois firmar acampamento. O acampamento significa firmar a família debaixo dos princípios, debaixo da direção. É um estabelecimento, uma morada debaixo da proteção de Deus. Ou seja, o que ele fez? Estabeleceu a família debaixo da proteção, do cuidado de Deus. Faz isso com a tua casa, faz isso com a tua família. Põe a tua família no altar de Deus, no acampamento de Deus, e depois edifica o poço que vai trazer água para você, e você vai perceber que você vai ser uma pessoa hiper mega abençoada. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei como você passou essa semana, eu não sei como você está passando até aqui. Eu sei que hoje o Espírito Santo estava falando comigo, e eu até brinquei com a minha esposa hoje, sobre algumas coisas em casa. Eu falei, amor, eu não gostaria de falar com ninguém hoje sobre problema antes do culto. Falei, porque você não pode dar a impressão que eu sei de alguma coisa, e de repente eu vou falar alguma coisa e alguém pode desconfiar que eu estou dando indireta. Já faz 3 semanas que eu preparei essa mensagem, hoje eu só estou pregando essa mensagem, só estou trazendo aqui. Mas Deus falou muito claro comigo, que tem algumas pessoas que estão preocupadas em enriquecer, em prosperar, estão abandonando o altar de Deus, estão abandonando a comunhão, o relacionamento e a intimidade com Deus. Deus falou claramente comigo, que há pessoas que estão preocupadas em ganhar muito dinheiro, prosperar demais, ter descanso, mas a tua vida vai passar dificuldade. Você está fazendo uma escolha errada. O Senhor falou claramente comigo para falar para a igreja dele, para você estabelecer um altar na tua casa, voltar para o altar, voltar para a intimidade, para a comunhão, para pôr a tua família, firmar acampamento com a tua família em um lugar onde tem altar de Deus. Foi isso que Isaac fez. Ele primeiro firmou um altar e firmou as estacas da família dele. Ele colocou toda a família dele no altar de Deus. Depois ele se preocupou com outras coisas, porque ele sabia que era essa coisa mais importante. Eu não sei como que você está hoje, eu vou pedir para apagar todas as luzes aqui, para que você possa fechar os teus olhos e você possa falar com Deus.
E se não é com você, glória a Deus. Mas se for com você que Deus está falando, se é você que está preocupado em ganhar muito dinheiro, se é você que está preocupado com a prosperidade, a riqueza e o descanso para a tua alma, com férias e coisas boas, não tem nada de ruim nisso. Mas se você colocou isso antes do altar de Deus, Deus está falando para você: deixe a prosperidade e a riqueza de lado, estabeleça um altar e ponha a tua família junto com você. Coloque a tua família no altar de Deus, num lugar de comunhão, de relacionamento, de intimidade, porque Deus é fiel para te fazer prosperar, enriquecer e crescer, se você estiver debaixo da direção dEle. Não é o lugar que vai te trazer riqueza, prosperidade e bens, é quem está com você. Não se iluda. Isaac só prosperou em Gerar, no vale, porque era o Deus que estava com ele. Deus havia prometido, falou: onde você estiver, eu vou abençoar você. Não é você que vai crescer, é Deus que vai fazer você prosperar. Não são as tuas mãos, a tua habilidade, a tua vida, é Deus que vai fazer. Não importa onde você estiver, mesmo que seja no vale, Deus é capaz de fazer você prosperar ali, enriquecer, crescer, se dar bem nesse ambiente. Você só precisa estabelecer o teu altar de novo com Deus, na tua casa. Talvez você é uma das pessoas que fala: meu, já faz tanto tempo que eu não oro mais, faz tanto tempo que eu não leio mais essa palavra de Deus, faz tanto tempo que eu estou me iludindo, dando desculpa para mim mesmo, que ler cansa e dá sono. Expulsa o demônio do sono da tua vida, expulsa da tua cama. Talvez faz tanto tempo que você fala: eu não me consagro mais, eu não jejuo, eu não oro, eu não choro, eu não confesso os meus pecados, eu não me derramo na presença de Deus. E Deus está falando para você: volta para o altar de Deus, volta para o altar de comunhão, de intimidade com Deus. Você deixou o altar, você está preocupado em estabelecer o poço, quando o que eu quero é que você estabeleça o altar, e que não apenas estabeleça o altar, e quando você estiver no altar, que você traga a sua família para o altar, que você traga a sua casa para esse altar. E quando você fizer isso, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, porque é Deus quem faz tudo isso na tua vida. Não são as tuas habilidades, não é o lugar, é Deus que é capaz de fazer você prosperar, onde quer que você esteja. Não se engane, não se engane com isso. Espírito Santo, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por teu amor e a tua graça. Obrigado pela clareza, pelo teu Espírito. O Senhor me ensinou muitos princípios nesses últimos dias. O Senhor falou muito comigo sobre muitas outras coisas. Senhor, me ajude a compreender o lugar onde eu estou, se esse é o lugar do destino do Senhor, ou se esse é um lugar de passagem temporária, e não apenas eu, a minha casa, e cada pessoa, cada família, cada vida que aqui está. Pode ser que há pessoas que estão prosperando, crescendo tanto lá no seu trabalho, firmaram um acampamento, quando Deus falou aqui era temporário. Não é aqui que eu quero que você fique, você só vai passar por aqui por um tempo. Não se iluda com a riqueza que você está tendo nesse lugar. O que eu quero é que você vá para Berseba. Berseba é o teu lugar, e não o vale, não é Gerar o lugar. Não importa se você está crescendo, não importa se você está prosperando, não importa se você está enriquecendo onde você está, eu quero que você vá para Berseba. É o outro lugar, o destino teu é outro lugar, não é o vale, não é Gerar. Pode ser que o teu trabalho está te trazendo tanto lucro, você está sendo tão abençoado, e você está pensando que esse é o lugar da tua vida, e talvez Deus está falando para você: é só passagem, é temporário, aproveita, é só um momento, você vai para Berseba, não é o teu lugar. Não se iluda, aí onde você está, que aí é só um tempo. Eu não quero você aí nesse lugar, eu quero você em Berseba. Berseba, lugar de altar, lugar de comunhão, é lá o teu destino, é lá o meu destino, é o nosso destino. Jesus, opera na tua igreja, Jesus. Eu entreguei a tua palavra para o teu povo, a tua igreja, Pai. Eu entreguei a tua palavra aos teus filhos. Agora a obra, quem vai fazer no coração dele não é o ser humano, não é o homem. Quem vai convencer não sou eu, é o Espírito Santo. Fala, Pai, opera, manifesta, conclui a obra que o Senhor começou. A tua palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Senhor tem para nós é o melhor. Não permita que nós tenhamos medo, temer diante dos desafios, diante das lutas, do lugar onde nós estamos. Às vezes nós precisamos, Senhor, de um filisteu em nossa vida que nos dê um chute, para que a gente não acampe, para que a gente não fique, para que a gente não acostume, não se acomode, para que a gente entenda que ali não é o nosso lugar, e que a gente precisa continuar andando, até chegar ao nosso lugar de destino. Pai, opera no meio da tua igreja, fala o teu povo,
Eu entreguei a tua palavra. O resto, papai, é com o Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.